Voltando, pessoal, para mais um bloco, acabamos de falar do princípio da legalidade e agora nós vamos falar do princípio da impessoalidade. Vamos lá? Pessoal, eu preparei uma aula aqui de princípio da impessoalidade, onde eu analisei as principais questões desse princípio, tá? E com esse esqueminha que eu vou colocar aqui, eu garanto para você que você não vai errar nunca mais uma questão de princípio da impessoalidade. Então, memoriza esse esqueminha. Por quê, Fábio? Porque impessoalidade, esse princípio da impessoalidade, ele vai estar ligado a 5 subprincípios. Então, impessoalidade, tá? Esse princípio da impessoalidade, ele vai estar ligado a 5 subprincípios. Se aparecer na prova um desses 5 subprincípios, já marca impessoalidade, tá? Já é um sinal de marcar a impessoalidade. Vamos ver lá, Roberto, joga lá a questão, joga lá a tela, né? Joga lá a tela. Digamos o seguinte, pessoal, nós vamos ver o seguinte, olha só. Impessoalidade, ela tem relação aqui com 5 subprincípios. O primeiro deles é o subprincípio da finalidade. Então, impessoalidade aqui vai estar ligada à finalidade pública. Vai estar ligado também à isonomia, tá? Então, impessoalidade vai estar ligado à isonomia. Impessoalidade, esse princípio da impessoalidade, vai estar ligado à vedação de promoção pessoal pelos agentes públicos. E também vai estar ligado ao princípio da imputação volitiva. E vai estar ligado também à vedação quanto ao nepotismo. Então, impessoalidade vai estar linkado a esses 5 subprincípios. Beleza? Primeiro subprincípio da impessoalidade diz respeito à finalidade pública. Fábio, o que quer dizer esse princípio aqui? Os atos dos administradores públicos, olha agora, sempre, olha aqui, pessoal, sempre devem ser praticados para atender o interesse público. Jamais fins particulares ou pessoais do administrador público. Vamos lá. Os atos praticados pelos administradores públicos, devem ser sempre para a coletividade. Sempre, vou até marcar aqui, ó. Sempre para a coletividade. Jamais voltados para interesses privados. Fábio, o que quer dizer isso? O que quer dizer exatamente isso? Quer dizer, pessoal, que um administrador público, um prefeito, um governador, ele nunca vai praticar um ato para ele enriquecer. Falta de rir, né? Ele nunca vai praticar um ato para ele. Ele sempre tem que praticar atos voltados para o coletivo, para o povo. Nunca ele vai praticar um ato, tá, para a família dele. Sempre para o povo. Esse princípio, gente, você vai acertar assim. Vê como é que é na prática, marca na prova o contrário. Teve uma aluna que me falou isso. Fábio, esse princípio da finalidade aqui, ligado à impessoalidade,
né? É uma papagaiada só, né? Na prática é uma coisa, você está ensinando outra, né, Fábio? Beleza, então vê como é que é na prática, na prova marca o contrário, né? Beleza, beleza. Então, gente, por esse princípio, se um cara virou governador pobre, ele vai ter que sair do governo depois de 4 anos pobre, porque nunca ele vai fazer um ato para ele. Não é assim que acontece? Né? Não é assim que acontece? Beleza, 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 beleza. Continuando aqui, então, por esse princípio, jamais ele vai praticar um ato voltado para ele, sempre para o coletivo. Vamos continuar agora, ainda dentro desse princípio da finalidade, deixa eu pegar aqui a nossa caneta, tá? O administrador público, ele não pode, né, os administradores públicos, ainda dentro desse princípio de finalidade aqui, ainda está aqui dentro, os administradores públicos não podem promover perseguições ou favorecimentos. Tá? Ele não pode perseguir e nem favorecer pessoas ligadas a ele. Tranquilos? Beleza, né? Beleza. Continuando, o segundo subprincípio aqui ligado à impessoalidade, diz respeito à isonomia, diz respeito à igualdade. Tá? Diz respeito à isonomia, diz respeito à igualdade. Esse princípio, gente, traduz aqui a chamada igualdade material. Como assim, Fábio, igualdade material? O que vocês acham, pessoal? Você acha certo eu, prefeito, ou eu, governador, eu, presidente da República, você acha certo eu tratar todo mundo de forma igual? Quem é pobre, quem é rico, todo mundo eu trato igual. Isso é errado. Porque se eu trato todo mundo de forma igual, quem é pobre, quem é rico, eu estou promovendo mais desigualdade. E a igualdade material, que é a igualdade que deve ser aplicada pelos administradores públicos, ela diz que os administradores públicos devem tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Ou seja, os administradores públicos, eles devem dividir as situações por grupos. Grupo dos pobres, grupo da classe média, classe alta. Quem está no mesmo grupo, quem é pobre, que vai estar no mesmo grupo, essas pessoas eu trato de uma forma igual. Diferente, eu vou tratar de uma forma diferenciada de quem está no outro grupo, que eu vou tratar de forma desigual. Tá? Então você vai anotar, por esse subprincípio da igualdade, da isonomia, os administradores públicos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. É aqui, por causa dessa igualdade material, que surge o assunto chamado de cotas para deficientes, cotas para negros em concursos públicos, negros e pardos. É por causa dessa igualdade. Tá? Tranquilos aí, deu para entender? Então, o princípio da igualdade, que se aplica à igualdade material. Tá bom? A igualdade material. Vamos para o próximo aqui, próxima
próximo tópico aqui, né? Que é o próximo subprincípio, você vai anotar, é agora o 3, é a vedação de promoção pessoal, tá? Vedação 3, tá tudo ligado à impessoalidade. Vedação de promoção pessoal. De promoção pessoal. Fábio, o que quer dizer aqui essa vedação de promoção pessoal? Tem a ver com o quê, pessoal? Olha só. Por esse princípio da vedação de promoção pessoal, os administradores públicos, eles não podem, né, colocar em obras ou serviços públicos nada que vá ligar ao nome deles. Nada que vá caracterizar uma promoção pessoal do administrador público, tá? Então, antigamente, os administradores públicos, eles faziam uma obra e aí lá naquela obra, lá um viaduto, um hospital, ele colocava o símbolo dele da campanha, tá? O símbolo dele da campanha. Hoje isso não é possível, ele não pode colocar o nome dele, nem símbolos e nem imagens que caracterizem promoção pessoal. Então, por exemplo, está fazendo uma obra, né, uma obra pública do governo do estado, não pode sair lá naquela obra o nome do governador. Essa obra está sendo feita pelo governador tal. Não pode. Essa obra está sendo feita pelo governo do estado tal. Tá? Então, princípio da vedação de promoção pessoal, dentro da impessoalidade, você vai anotar agora, né? É proibido, coloquem bem assim, é proibido o administrador público constar em obras ou serviços públicos anotem aí. E aí vou até mudar de cor aqui, em obras ou serviços públicos, o que ele não pode ter, Fábio? Nome do administrador, símbolos ou imagens desse administrador público. Ou imagens do administrador público que caracterizem promoção pessoal. Tá? De autoridades ou servidores públicos. Fábio, mas eu não posso citar em nada o nome do administrador? Eu não posso citar em nada o nome do administrador? Pode, tá? O nome dele pode ser citado, do administrador público, mas tem que ser em caráter, cuidado com isso, tá? Em caráter que você tem que saber bem tranquilos, né? Educativo, informativo ou de orientação social. Então, pode ter o nome do administrador, ele pode ser citado? Sim, em caráter educativo, informativo ou de orientação social. Tranquilos? Fábio, está onde esse princípio? Esse princípio ele se encontra onde? Tudo isso que nós estamos falando está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, esse subprincípio da vedação de promoção pessoal
você vai encontrar no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Roberto, joga aqui pra gente o artigo 37, o parágrafo 1º. Isso, é o 37, Roberto vai já jogar aí pra gente. Isso, tá chegando lá. Beleza, Roberto, daqui a 3 dias. Beleza, chegou, garoto, beleza. Desce lá no parágrafo 1º. Beleza, tá aí. Olha aí o parágrafo 1º aparecendo na tua tela, pode jogar lá. E aí diz o seguinte, a publicidade, né, tá aqui, ó, dos atos, programas e obras e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O que eu queria falar para vocês, gente, tomem cuidado, que observem que aí começa, o parágrafo 1º, começa com a palavra publicidade. As bancas frequentemente tentam ligar esse parágrafo 1º aqui ao princípio da publicidade, que não tem nada a ver. Tá? E às vezes a galera acaba caindo na pegadinha. Tá? Então o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, ele tem ligação com o princípio da impessoalidade. E ele é chamado de subprincípio da vedação de promoção pessoal de autoridades públicas e de servidores públicos. Beleza, Roberto, beleza. Joga a nossa tela lá, joga a nossa tela. Então esse aí é o 3, né? Esse é o 3 que fala da vedação de promoção pessoal dos agentes públicos, né? Muito bem, vamos para o 4, tem mais aqui, né? Tem uma decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, Roberto, que eu queria colocar aqui para ti, para a galera. Vamos apagar aqui essa parte, joga lá, joga aquela decisão lá. Isso, garoto, joga a decisão, né? Qual é? Isso, pode vir aqui comigo. Tem uma decisão, pessoal, que diz respeito, né, que você vai colocar aqui, diz respeito à publicidade dos atos administrativos, né, dentro da administração pública, onde diz respeito àquela foto, não sei se vocês já viram, né, aquela foto que tem em órgãos públicos do administrador público, tá? Então, você vai, às vezes, numa repartição pública, lá você vai encontrar a foto do governador, a foto do prefeito. Essa, né, foto do governador, do prefeito, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ela tem caráter, está dentro, ela está em conformidade com o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, onde ela vai entrar dentro daquele caráter educativo, informativo ou de orientação social. Tá? Então, não constitui uma vedação, não entra dentro do artigo 37 a foto do administrador em repartições públicas, pois ali tem um mero caráter educativo, informativo ou de orientação social. Beleza? Tranquilos? Legal, legal, legal. Vamos agora para o 4º princípio, né, Roberto? 4º princípio, joga lá, que é o subprincípio agora da imputação volitiva, né? Temos o 4º subprincípio aqui, que você vai anotar, o 4º subprincípio, tá? É o princípio, Fábio, eu estou curioso para saber o que é isso aqui, princípio da imputação volitiva. Princípio da imputação volitiva. Muito bem, o que quer dizer esse princípio da imputação volitiva? Diz respeito, gente, que os atos praticados pelos agentes públicos são atribuídos ao órgão, à pessoa na qual o agente público atua. Então, os atos administrativos praticados por agentes públicos são atribuídos ao órgão
público ou entidade no qual o agente atua. Então, quem pratica um ato é o órgão e não o agente público. Se você, por exemplo, é um policial federal e você atira num inocente num tiroteio sem querer. Nesse caso, vai sair no jornal como? Policial federal atira no inocente, né? E esse inocente, ele não vai processar você, policial federal. Vai o inocente processar a Polícia Federal, vai processar o órgão maior no qual a polícia faz parte. Tá? Então, o agente público ele não pratica ato. Quem pratica atos administrativos é a pessoa jurídica no qual você faz parte. Aqui está sendo aplicado para esse subprincípio a chamada teoria do órgão. O que é essa teoria do órgão? É só os agentes públicos que atuam e não... é só o órgão público que atua e não os agentes públicos. Tá? E não os agentes públicos. Temos aqui o caso, né, um caso que é muito citado pelas provas de concurso, que diz respeito ao chamado funcionário de fato. Diz respeito ao chamado funcionário de fato. Fábio, o que é esse caso do funcionário de fato? Se algum servidor público ele ingressou, tá, no serviço público, então vamos lá, se um servidor público ele ingresso no serviço público, mas ele ingressou de forma ilegal, os atos dele serão mantidos. Os atos serão mantidos por causa da imputação volitiva. Por causa da imputação volitiva. Os atos serão mantidos, mas por causa da imputação volitiva. Fábio, eu não entendi. Você passou no concurso público, mas você, por exemplo, fraudou documentos para você entrar no serviço público. Tá? Digamos que você passou no concurso de um tribunal que necessitava de curso superior e você fraudou o certificado de curso superior de um tribunal desses aí da vida. E aí você começa a trabalhar, vai praticar atos administrativos, começa a trabalhar. Meses depois, descobrem a fraude e você, capa o gato. Esses atos, tudo que você fez durante esses meses que você estava trabalhando, tudo isso vai ser anulado? Tudo isso vai ser deixado de lado? Claro que não. Vai ser mantido. Porque quem praticou esses atos não foi o servidor que foi investido irregularmente no cargo, e sim o órgão no qual ele faz parte. Deu para entender? Então isso que é o caso aqui do chamado funcionário de fato. Aconteceu um caso aqui em Manaus, né, muito recente, onde alguns delegados de polícia, alguns comissários, aqui em Manaus tinha a figura do comissário de polícia, esses comissários, de uma hora para outra, o governador transformou eles em delegados. Começaram a atuar como delegados, durante 15 anos alguns delegados se destacaram, efetuaram grandes prisões, grandes operações, mas 15 anos depois o Supremo Tribunal Federal transformou esses delegados em comissários de novo. Tá? E aí, Fábio, tudo que esses comissários fizeram como delegados, tudo isso vai ser anulado? Não, vai ser mantido por causa da teoria da imputação volitiva, pois quem pratica os atos não é a pessoa, servidor público, agente público, e sim o órgão no qual eles fazem parte.
Deu para entender aí essa teoria da imputação coletiva? Muito caível, muito caível. Se você entendeu, parabéns. Parabéns, você está muito na frente da concorrência. Já está muito na frente da concorrência. E aí chegamos ao último ponto aqui, né? O último ponto que é aqui dentro de impessoalidade, que diz respeito ao subprincípio da impessoalidade, joga lá, ligado ao nepotismo. Vamos lá, temos aqui o nepotismo. Fábio, né, o 5 aqui, né, o 5, que está ligado aqui ao nepotismo. Fábio, o que quer dizer aí o nepotismo? O que é nepotismo? Nepotismo, pessoal, é a nomeação de parentes de até o terceiro grau de parentesco para cargos comissionados ou funções de confiança. Ou funções de confiança. Então, nepotismo é a nomeação de parentes consanguíneos ou afins, tá? Para cargos comissionados ou funções de confiança. Fábio, nepotismo está proibido ou permitido? Nepotismo, pessoal, ele está extremamente proibido. E tem até uma súmula, né? Que é a súmula vinculante, a número 13, que fala dessa proibição do nepotismo. Pode vir aqui comigo, Roberto. Então, a súmula número 13, né? Roberto, consegue colocar, joga aí pra gente a súmula número 13, né? Isso, a súmula número 13. Roberto vai colocar aí pra gente. Isso, garoto. Olha aqui o que diz a súmula vinculante número 13, né? Joga lá para eles, né? Beleza, aumenta aí. 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada da administração direta e indireta, compreendidos ajustes mediante designações recíprocas. Tudo isso aí, pessoal, viola a Constituição. Tudo isso aí viola a Constituição. Cuidado com alguns pontos que dizem aqui a súmula vinculante, que proíbe o nepotismo, né? Que aí você vai anotar, vou até colocar aqui, né? Deixa eu dividir aqui. E aí você vai colocar aqui, diz respeito ao chamado nepotismo cruzado. Como assim nepotismo cruzado, Fábio? Exemplo, pessoal, esse desembargador, ele não pode nomear o filho dele para ser seu assessor, pois filho é parente de primeiro grau. Do mesmo modo, esse outro desembargador, 2 aqui, ó, não pode nomear o seu próprio filho para ser seu assessor. Mas, e se acontecer isso aqui? Esse nomeia o filho desse e esse o filho desse. Seria possível nepotismo, né? Nesse caso. Não, né? Mas a súmula diz que o nepotismo cruzado está proibido também. O nepotismo cruzado está proibido também. Fábio, na súmula lá, número 13, onde é que está dizendo que o nepotismo cruzado ele está proibido também? Está aqui nessa parte aqui, ó. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Esse trecho que eu estou destacando aqui para você, ele é a parte que está dizendo aí do nepotismo cruzado. Tá? Então, cuidado com o nepotismo cruzado, está proibido. Outro ponto aqui, de uma outra caveirinha que você vai colocar aí,
né? Uma outra caveirinha aqui que você vai colocar. Cuidado com o nepotismo cruzado. A outra caveirinha, gente, você vai colocar, não há nepotismo, não é que seja exceção, não há nepotismo, tá? Para nomeações de natureza política, para cargos do primeiro escalão do Poder Executivo. Como assim, Fábio? Não tem nepotismo. Não tem nepotismo. Anotem isso aí. Não é considerado nepotismo. Um governador nomear o seu irmão, por exemplo, para ser secretário de Estado. Para ser secretário de Estado. Então, nomear, o governador ele pode nomear parentes para ser secretário de Estado? Pode. Secretário de Estado. Pode, sem nenhum problema. O prefeito pode nomear parentes para ser secretário de município. O presidente da República pode nomear parentes para ser ministro de Estado. Não tem problema, isso não é nepotismo, mas só para esses cargos de natureza política do primeiro escalão, só para esses. Tá? Só para esses. Uma outra questãozinha que é muito cobrada, não se espantem se cair essa questãozinha aqui, tá? Que diz que não, para o nepotismo não há necessidade, anotem isso aqui, que isso aqui despenca em provas, tá? Não há necessidade de que a vedação ao nepotismo seja prevista em lei. Não há essa necessidade. Pois já decorre essa proibição ao nepotismo da própria Constituição. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Eu quero dizer que a proibição do nepotismo não precisa de uma lei dizendo que é proibido o nepotismo. Pois essa proibição do nepotismo, ela já decorre diretamente da Constituição. Tá? Ela decorre diretamente da Constituição. Tranquilos, deu para entender isso? Então tome muito cuidado que isso aqui também pode... Essas 3 caveirinhas aí do nepotismo podem estar na tua prova. Tá? Essas 3 caveirinhas aí podem estar na tua prova. Vamos lá, continuando. E aí eu tenho aqui umas questõezinhas aí para nós estudarmos aqui, como é que cai aqui questões aqui de nepotismo, de impessoalidade. Vamos ver lá, Roberto, joga aí, vamos ver como é que cai essas questões aqui de impessoalidade. Vamos lá? Olha aqui. Questão aqui da Consuplan, né? Questão aqui da Consuplan. Diz o seguinte, a TRE de Minas Gerais, né? Tá vendo aí? A súmula vinculante número 13, aí ele traz a súmula aqui, né? Ele traz aqui a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, para ali e para lá. Neste caso, a súmula citada concretiza o princípio da... Gente, falou de nepotismo, de cara você já sabe que é o princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade. Olha aqui essa questão aqui do TRE, né? Da TRE de Roraima. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2011, julgou inconstitucional lei que vedava a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários por órgão e entidade do Poder Público do Distrito Federal. O aludido julgamento consolidou fiel observância, dentre outros,
ao princípio da... Então, olha só, gente, tinha uma lei, importante julgamento, julgou inconstitucional, tinha uma lei que ela vedava a realização de processo seletivo para contratar estagiários. Ela proibia, olha só, ela proibia processo seletivo para contratar estagiários. Se não tem um processo seletivo, as pessoas seriam contratadas aleatoriamente para ser estagiário, né? E isso, né, contratar pessoas aleatoriamente, privilegiando umas e outras não, isso com certeza viola o princípio da impessoalidade, mais diretamente ligado ao princípio da isonomia que nós estudamos. Então, o aludido julgamento consolidou fiel observância, dentre outros, ao princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade foi o princípio aí aplicado a esta lei que vedava a aplicação de processo seletivo para a contratação de estagiário. Beleza? Tranquilos? A próxima questão, vamos lá, Roberto, passa aí uma TRE aí de Roraima, né? A mesma questão ali, né? Repetiu, beleza. CESP aqui, essa próxima do CESP. A inauguração de uma praça de esportes construída com recursos federais, tá? E cujo nome homenageie pessoa viva, residente na região e eleita deputado federal pelo respectivo estado, não chega a configurar a promoção pessoal e ofensa ao princípio da impessoalidade. Erradíssimo, né, pessoal? Claro que é sim. Claro que é sim, violação ao princípio da impessoalidade, né? Isso está gerando uma promoção pessoal para esse deputado, tá? Então não pode. Caso o governador, próximo aí do TCU, né, Tribunal de Contas da União, caso o governador de um estado, né, diante da aproximação das eleições estaduais e preocupado com a sua imagem política, determine ao setor de comunicação do governo a inclusão do seu nome em todas as publicidades de obras públicas realizadas durante a sua gestão. Tal determinação violará a Constituição, haja vista que a publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Essa questão aqui, ela está correta. CESP aí da ANAC, a inserção de nome, símbolo ou imagem de autoridade ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços ou campanhas de órgãos públicos fere o princípio da impessoalidade da administração. Questão aqui está correta. E, de acordo com o princípio da impessoalidade, é possível reconhecer a validade de atos praticados por funcionário público irregularmente investido no cargo ou função, sob o fundamento de que tais atos configuram a atuação do órgão e não do agente público. Então, atos praticados por esse agente público, funcionário público irregular, serão mantidos, serão validados. Isso é princípio da impessoalidade, isso é princípio da imputação volitiva. Questão aqui da PGE, corretíssima. Eu tenho certeza que se isso cair na prova de vocês, só vocês vão acertar. Beleza? Tranquilos? Legal! E aí, temos aqui mais algumas questõezinhas. Passa aí, Roberto, beleza? A prática do nepotismo da administração pública caracteriza pela nomeação de parentes para funções públicas. Pode ser considerada uma violação ao princípio da impessoalidade. Você está vendo que cai sempre as mesmas coisas e aquele macetezinho lá não vai te deixar na mão, tá? Aquele macetezinho de dividir a impessoalidade em 5 subprincípios, em 5 tópicos, não vai te deixar na mão. Olha aí essa questão do CESP, da AGU agora.
considere que Platão, governador de Estado da Federação, tenha nomeado seu irmão Aristóteles, que possui formação superior na área de engenharia, para o cargo de secretário de obras. Então, olha lá, o governador nomeou o irmão para secretário. Pelo que nós sabemos, isso é possível. Pressupondo-se que Aristóteles atenda a todos os requisitos legais para a referida nomeação, conclui-se que esta não vai de encontro. De encontro, né, gente? Não vai aqui, ó, bater ao posicionamento adotado pelo STF. Sim, pessoal, tá? Essa questão está correta. A nomeação aqui do Aristóteles, o irmão do governador para secretário, isso aqui é uma nomeação lícita, pois secretário de Estado é um cargo de primeiro escalão. É um cargo de primeiro escalão, é uma nomeação lícita, tá? Beleza. E aí, vamos para a próxima aqui. A próxima diz respeito aqui agora. Ofende os princípios constitucionais que regem a administração pública a conduta de um prefeito que indicou seu filho para o cargo e comissão de assessor de secretário. Olha como as bancas são sacanas, gente. Nessa anterior, a pessoa, o irmão lá do governador, foi nomeado a secretário. Aqui, o filho indicou o filho para assessor do secretário. Nomear o filho para assessor do secretário, isso aqui é nepotismo. Se ele tivesse nomeado o filho para secretário, aí seria possível, tá? Mas, olha o que está dizendo, ofende a Constituição. Nomear o filho para assessor de secretário. Correta aqui essa questão. Corretíssima aqui essa questão. Beleza, tranquilos. Legal, 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 legal. E a última aqui. A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, uma vez que ela decorre diretamente dos princípios contidos na Constituição. No entanto, as nomeações para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, por ser de natureza política, não se aplica a proibição de nomeação de parentes pelo governador. Essa questão está errada, pessoal, pois não entra lá naqueles casos lá de secretário de Estado, secretário de município, tá? E ministro de Estado. Então, é nepotismo sim para esses cargos aí do Tribunal de Contas do Estado. Muito bem, pessoal, muito bem. Terminamos aqui mais um bloco aqui da nossa aula, Direito Administrativo. Olha só, um bloco aí inteiro só para falar, mais de 40 minutos, só para falar de impessoalidade, mas você viu aqui nas questões, você memorizar aquilo que nós maceteamos de impessoalidade, você não vai errar nada. Vejo você no próximo bloco, onde já vamos iniciar aqui do assunto chamado moralidade. Tchau, pessoal!